Chegando agora, o Bruno Pinheiro já está com a gente para trazer a informação envolvendo Valdemar da Costa Neto, que foi preso em uma operação da polícia. Bruno Pinheiro. Uma ordem de prisão ao atual presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que já foi preso em uma outra situação também, agora volta a ser preso na manhã desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, uma arma foi encontrada de forma ilegal com o atual presidente da legenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Essa arma que estava no endereço ligado a Valdemar, e também ele estava na mesma residência onde foi encontrado então essa arma de fogo. Nós já havíamos adiantado que ele era alvo também desta operação, uma medida cautelar imposta a Valdemar Costa Neto, que é não se comunicar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós já falamos também que eu queria dificultar esse acesso do ex-presidente cumprir o expediente ali ao lado de Valdemar, na sede do Partido Liberal, aqui na capital federal, e agora com essa ordem de prisão confirmada na manhã desta quinta-feira por volta das 10h30 da manhã. Então, aguardar a chegada das outras informações. Onde nós estamos é a sede da Polícia Federal. Ou seja, quando tem essa operação, tem algum tipo de conduzido, claro que acaba sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal, mas também tem a superintendência. Onde nós estamos nesse momento é o estacionamento, que então, se for a chegada de Valdemar Costa Neto em uma dessas viaturas, esse será o acesso. A gente continua de olho para confirmar então essa chegada e a outras informações e a identificação da arma de fogo que foi encontrada com Valdemar da Costa Neto aqui na capital federal. Agora são 10 horas e 56 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está chegando agora e está pegando a informação de que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, foi preso na manhã de hoje em uma operação da Polícia Federal, quando ali os policiais encontraram uma arma que estava ilegal. O Bruno Pinheiro estava trazendo as informações. Vou pedir para o Bruno resumir agora para a nossa audiência que acaba de chegar no Morning Show desta quinta-feira. Bruno. Exatamente. Então, repetindo essa informação que é confirmada de fato diante de uma fonte aqui da Polícia Federal. Estou com a apuração aqui ao vivo, a informação confirmada então que de fato estava com Valdemar Costa Neto essa arma de fogo de forma ilegal. Ele acabou sendo dado a voz de prisão para o atual presidente do Partido Liberal, ligado diretamente ao ex-presidente, e que inclusive é citado nesta investigação, que tinha essa organização, que tinham 5 núcleos, né, que alimentavam essa esperança de um golpe de Estado. E aí, quando o Valdemar Costa Neto recebe os agentes da Polícia Federal, eles encontram uma arma de fogo ilegal na sua residência. Apesar da confirmação, ainda não tem essa informação de qual arma era, qual a documentação que está faltando, ou se é mesmo a ausência de um registro. A gente continua acompanhando então para tentar entender se essa chegada vai acontecer aqui na sede da Polícia Federal, se ele vai ser ouvido ou qual vai ser o procedimento então a partir de agora, viu, Nelson Kobayashi? Muito obrigado, Bruno Pinheiro, apurando a informação agora em cima da notícia, trazendo a informação de que Valdemar da Costa Neto foi preso. Muito obrigado. Qualquer novidade, nos acione, Bruno Pinheiro. Meus amigos, notícia importante. Presidente do PL, o partido com o maior número de deputados na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso há pouco pela Polícia Federal por estar com uma arma irregular, ilegal. Ele não foi alvo de um mandado de prisão da operação. Ele sofreu uma prisão em flagrante por estar com uma arma ilegal que foi encontrada pelos policiais federais. Mano Ferreira. Olha, a primeira coisa que chama a atenção é que, no caso do Valdemar Costa Neto, se trata da sua segunda prisão, né? Ele, vale lembrar, tem em seu currículo a prisão em função de ter sido um dos sócios do esquema do Mensalão. Então, é curioso a trajetória política do Valdemar Costa Neto, né? Uma vez foi a prisão em função de um esquema que estava ligado ao então governo do PT, e agora ele vai à prisão numa operação que foi realizada no contexto de poder, né, ligado ao bolsonarismo. Então, ele muda a vertente política, mas continua tendo problemas
com a justiça. A gente precisa aguardar mais informações para saber o detalhamento dessa prisão, né? Mano, sabe uma coisa que me incomoda muito, realmente? E aí a narrativa da perseguição da Polícia Federal fica um pouco clara para essas pessoas que vivem de narrativa, né? Pelo que consta, ele foi preso porque estava com uma arma irregular em casa. Exato. O mandato era de busca e apreensão na casa dele, não era de prisão, não é? E aí a Polícia Federal identificou uma arma irregular e prendeu o Valdemar da Costa Neto por causa de uma arma irregular na casa dele. É que daí, Palumbo, você pode esclarecer vamos lá, para a nossa audiência? Você tem um mandado de busca e apreensão. Se você entra numa residência em posse de um mandado, você está cumprindo uma ordem judicial. Se chega lá, tem uma arma, irregular, tem drogas, tem objetos que levam à prisão em flagrante, a polícia dá voz de prisão em flagrante e autua em flagrante. Eu não sei se foi esse caso aí, porque a notícia acabou de chegar, mas é isso. Consta isso. Então é isso. A obrigação do policial é obrigação, porque senão ele prevarica. Se amanhã ou depois qualquer um receber na sua porta a Polícia Civil ou Militar, que são as cumpridoras de mandatos judiciais, e você tiver alguma coisa ilegal dentro da sua casa, pode ensejar uma prisão em flagrante que não tenha nada a ver com a investigação. Então, para deixar bem claro, viu, Ju? O Valdemar não sofreu um mandado de prisão do STF. Não teve uma ordem judicial para que ele fosse preso. A ordem contra o Valdemar era de busca e apreensão. Os policiais, estando na casa dele, localizaram uma arma que estaria irregular. Agora, se for irregular, tem que ser ilegal motivo também, né? E aí, estando diante de um fato ilegal, o policial que lá está praticando a operação, ele tem por obrigação legal também efetuar uma prisão em flagrante. Flagrante pela arma e não em relação ao caso que deu margem, deu ensejo, foi objeto do mandado de busca. Júlia Lucy. Júlia, para você complementar, não deixa de ser um fato político que vai impactar a política brasileira, né? Porque ele é presidente de um partido importante no Brasil. Nelsinho, portar arma sem a devida autorização é um crime inafiançável de acordo com o Código de Desarmamento no Brasil. Então, mesmo que ele fosse parlamentar, ele deveria ser preso em flagrante. Para as pessoas que estão nos escutando, é importante a gente falar que um parlamentar ele só pode ser preso em flagrante caso ele esteja ali praticando um crime inafiançável, né? E ele só pode ser preso se estiver praticando um crime inafiançável e for preso em flagrante. Esse é o único caso em que um deputado poderia ser preso. E Valdemar não é. Agora, eu acabei de comentar aí com o PP, o Valdemar, agora a prisão dele, mas essa operação na casa dele vai trazer uma dificuldade enorme para o presidente Lula no Congresso. Porque se o Congresso já deu recados, né, na abertura da sessão legislativa, de que estava bastante consternado com essas operações que estavam acontecendo na casa dos opositores, agora com a prisão do PL, vocês vão observar a dificuldade de pautar e de aprovar projeto daqui para frente, porque o sentimento de corpo funciona muito forte nas casas legislativas. Felipe, pediu? Não, é interessante, você vê como está construída a matéria junto, né? A gente recebeu a informação agora do Bruno e estamos pensando junto, construindo a matéria para os nossos telespectadores e ouvintes aí de todo o Brasil. Mas, poxa, portar, você vê que é interessante, né? Como que uma operação que visava desnudar a questão do 8 de janeiro acabou, por consequência, achando uma arma irregular, como a Julinha bem disse aqui, não é? É crime inafiançável, e Valdemar da Costa Neto foi preso por isso. Nada a ver com política, tendo relação exclusivamente com portando uma arma irregular, que é crime inafiançável no Brasil. O Palumbo, vou explicar também para a audiência a diferença de portar uma arma e estar em posse de uma arma. Você pode estar com a sua arma na sua casa, que não significa que você está portando ela, você está com a posse dela. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cautela e ver o que a Polícia Federal vai fazer. Se vai realmente autuar em flagrante, se não vai. Mas eu repito, se você vai cumprir um mandado, eu fui cumprir vários mandados durante a minha carreira, numa investigação, por exemplo, com tráfico de drogas. Chega lá, tem outros objetos que te ensejam a prisão, como, por exemplo, um celular furtado. Você pode ser preso por receptação, que não tem nada a ver com aquela investigação. Não sei se foi isso que aconteceu, porque acabou de chegar essa notícia. Nós temos que aguardar as informações que a Polícia Federal com certeza vai dar sobre a prisão ou não do Valdemar Costa Neto em flagrante. Só para deixar bem claro, Palumbo, portar a arma é você estar com a arma no corpo, exatamente, na mão. Andando com a arma, fora do domicílio. Portar é proibido.
Portar com a arma é você sair com a arma. Portar, eu estou portando uma arma. Eu estou legal, porque eu tenho porte, sou delegado, estou afastado, mas sou delegado de polícia. Mas se vocês estivessem portando aqui, vocês poderiam ser presos em flagrante. Na sua casa seria a posse da arma. Essa é a diferença. A posse é em casa, o porte é andando fora do domicílio, pediu o Júlio Luci. Na lei tá assim, todo cidadão que portar, deter, adquirir ou fornecer arma de fogo de uso permitido sem autorização estará em desacordo com a lei, ou seja, cometendo um crime inafiançável. Crime de porte de arma ilegal, né, Palumbo? Mas aqui, o fato é o seguinte, nós temos um presidente de um partido preso. E a Júlia? E por um fato que não tem a ver com o mandado expedido pela Justiça. Mas por um flagrante da polícia. Isso vai render reação política também, né, mano? Sim, mas se a gente está diante de um relato correto da Polícia Federal de chegar e ter um flagrante, a polícia tem que cumprir a sua missão, tem que obedecer à lei, independentemente de quem seja do outro lado, né? Então, claro que tem repercussões políticas, mas o trabalho da polícia é fazer a lei ser cumprida, não é pensar na repercussão política, né? Então, isso precisa ser diferenciado. Fala, a polícia ela tem que agir independente da opinião popular, independente do calor popular. Agora, sem sombra de dúvida, o fato da prisão dele não ter a ver com a política, né, ter a ver sim com o crime que ele supostamente cometeu por ter arma irregular na casa dele, isso, na minha opinião, relativiza essa discussão e narrativa de que a operação ela é política. O Valdemar da Costa Neto não foi preso por questões políticas, foi preso por ter na casa dele comum, né? um crime comum, ter na casa dele uma arma irregular. Palumbo. Não, o que a gente discute aqui, acredito que a Júlia também, talvez seja a ingerência de quem é chefe do Poder Executivo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, isso acontece. Não deveria acontecer, Pepe, mas acontece. Lamentavelmente, acontece na Polícia Civil, acontece na Polícia Militar, acontece, Pepe. Acontece. Eu fui da carreira, sou da carreira ainda. Delegados que fizeram investigações que eram contra governadores, contra prefeito, não foi um só não, foram alguns que foram afastados, o inquérito é avocado e aí se tem outro tipo de linha de investigação. Não estou dizendo, não estou afirmando, não vou ser leviano que é neste caso concreto, mas lamentavelmente acontece. Infelizmente, as nossas polícias não são de Estado, elas são de governo. Cada governo que entra... A Polícia Federal abriu um inquérito contra o Janones, que é da base do governo. O Janones, ele não sabe que lado que ele é. Tem nada a ver... Entendeu? Cada hora ele está de um lado. Ele já sentou a botina no presidente Lula, no PT, depois mudou de lado. Desconfie daqueles que pulam de galho em galho, viu? Você é de esquerda, você está sempre de um lado. Eu sou de direita, eu estou sempre do outro. Agora, desconfie daqueles que ficam pulando de galho em galho, viu? Do lado do povo. Essas pessoas... Aqui do lado do povo, rapaz. Do lado do povo, você não defendia bandido. A questão é o seguinte, após fizer um levantamento dos inquéritos abertos com políticos de direita e de esquerda, vão estar parecidos ali. Não, mas se ele falar do Janones, o Janones ele pula de lado, velho. Então essa conversa... É só buscar no... Seu exemplo foi muito infeliz. Essa conversa... Seu exemplo foi muito infeliz. De que é um exemplo científico. Não, Ele científico. Faz um levantamento de inquérito policial aberto contra deputado da direita e da esquerda, do governo e da oposição. Você vai ver que é parecido... Pepe, nenhum policial que esteja na ativa... A Polícia Federal abriu recentemente inquérito contra o Janones. O Janones não tem lado. Como não tem lado? Ele não tem lado. Agora ele está desse lado. Agora ele está desse lado. Mas ele já foi... Quando convém, você faz... Ele já foi um ferrenho crítico do governo do PT. E o Bolsonaro já foi a favor do Lula. Pelo amor de Deus. Qual o problema? Foi da base. O Bolsonaro foi da base do Lula. Ô, Manu, voltando aqui para o nosso tema do Valdemar, preso por possuir uma arma ilegalmente, acaba sendo, de alguma maneira, uma ingenuidade ou um descuido muito grande de alguém que, primeiro, já foi legislador, né? Então sabe como é que funciona a lei. Segundo, sabe que está no radar de qualquer momento sofrer uma busca e operação na sua casa. Pode ter sido um descuido aí evitável nesse caso. Assim, pode ser um descuido ou pode ser uma arrogância também, né? Pode ser achar que está acima da lei, que muitas vezes é uma conduta de muitas pessoas da nossa classe política, muitas pessoas que têm acesso ao poder, que são donas de... O Valdemar é dono de um partido político há décadas, né? Já esteve em diversas situações como alguém atuando diretamente na operação do poder no Brasil.
repito, não é à toa, é alguém que já foi preso antes em função de seu envolvimento com o mensalão, quando ele operava na compra de apoio político para a sustentação do primeiro governo Lula no Congresso Nacional. Então, estamos falando de um político extremamente experiente que tem um currículo longo e que sempre esteve muito próximo ao poder, sempre foi um dono de partido. Quantos donos de partido tem no Brasil? São 20, né? Então, são 20 pessoas extremamente poderosas. Que mandam no país. Que mandam no país. Então, pode ser também uma forma de interpretar isso, ele talvez achasse que era poderoso demais para ser alvo de uma busca e apreensão, sem ser previamente avisado, talvez, para dar um jeito de organizar a arma, não sei. A gente vai precisar saber mais informações aí de como que foi essa operação. Você concorda, Ju? Eu quero comentar aqui, ontem havia sido marcado o discurso do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal para falar do inquérito da baleia. E aí a polícia suspendeu essa oitiva dele, mas o Bolsonaro mesmo assim convocou as pessoas para estarem lá. E aglomerou-se uma multidão. E aí, depois que aglomerou-se essa multidão, aconteceu hoje essa operação da Polícia Federal. A gente está vivendo um dia exatamente igual àquele que nós vimos, que depois de uma live em que o Bolsonaro fez com mais de 2 milhões de visualizações e tendo mantido 400 mil pessoas ali constantemente, né, os filhos foram alvo também. Então, a gente está vendo algumas curiosidades, né? Mas eu chamo a atenção aqui para a notícia que o Bruno trouxe para a gente, para a miscelânea de assuntos que foi feito, todos esses assuntos, né, sendo relacionados aí a essa tentativa, essa suposta tentativa de golpe. Entrou questão de vacina, entrou falar sobre urna eletrônica. Então, assim, eu estou bastante curiosa para ver como é que vai ser o desenrolar aí dessas histórias, né, esses depoimentos que vão acrescentar ou não. O passaporte do presidente Bolsonaro foi apreendido, então, portanto, ele não pode mais sair do Brasil, sendo que ele chegou aí para os Estados Unidos, poderia ter ficado por lá se quisesse, mas não, optou voltar aqui para o Brasil. Enfim, é muita coisa, gente, que a gente espera que seja esclarecida, mas o que a gente mais quer como brasileiro é que, de fato, seja enterrada essa investigação, seja finalizado o inquérito das fake news, para que os excessos hoje cometidos pelo judiciário, eles cessem. Porque não adianta a gente apenas aqui no programa condenar o que está sendo feito em El Salvador, porque aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. As pessoas foram presas sem mandato, as pessoas permanecem presas sem mandato, sem individualização das suas condutas, e tudo isso é muito grave. Ô Ju, só para trazer a informação aqui, o Bruno Pinheiro trouxe de que está no mandado que era para apreender o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a polícia não localizou, não estava com ele, no domicílio dele, esse passaporte. Esse passaporte estaria em Brasília. Para atualizar todo mundo, o Valdemar da Costa Neto foi preso hoje em uma operação da Polícia Federal. Não tinha mandado de prisão contra ele, mas lá, quando a polícia chegou, encontrou na sua residência ou no seu domicílio uma arma que estaria ilegal e, portanto, ele foi preso em flagrante pela posse ilegal da arma. Agora, ô Ju, você acha que deveria encerrar essa investigação? Porque a gente está tendo uma investigação sobre a questão das joias, uma investigação sobre a questão da vacina, uma investigação a respeito, inclusive, de uma suposta participação em uma tentativa de golpe, vários militares, inclusive, incitando Forças Armadas. Você acha que o certo era arquivar hoje isso daí? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até mesmo porque o governo tem um monopólio da imprensa, então o que iria imperar é exatamente aquilo que se diz. Na realidade, o que eu espero é que a gente possa continuar falando sobre isso e fazendo alguns questionamentos. Questionar não deve ser crime. Eu não entendo, por exemplo, o porquê que se insiste em criminalizar a discussão sobre a impressão do voto. Não entendo. Qual é o problema do cidadão? São coisas diferentes. Olha, eu gostaria... São coisas diferentes. A questão não é essa, eu né? gostaria... Não, mas você hoje, Pepe, você está criminalizando falas, discussões.
Eu estou criminalizando nada. Você não pode defender um modelo de voto impresso para você ter uma opção. Claro que você pode defender. Pode. Claro que você pode defender. Isso acontece na Venezuela. Sobre isso, não. Claro que pode defender. Mas a questão, gente, só para deixar claro... Peraí. Rapidinho, Pepe. Ô, Julinha, você pode fazer qualquer tipo de comentário de modo a aprimorar o sistema eleitoral. Se você acha, por exemplo, que é necessário você imprimir o seu voto e colocar numa outra urna, isso é válido, isso é correto. O que você não pode fazer é colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral. Falar que é fraude, falar que o sistema eleitoral é fraudado, falar que a eleição foi roubada. Isso você não pode fazer. Ju, só um minuto. Só para deixar claro, a Justiça levantou o sigilo, ou seja, tornou pública a decisão que embasou essa operação de hoje. Eu vou só trazer aqui alguns elementos que estão, inclusive, nessa decisão. Print de conversa do Mauro Cid com o coronel, por exemplo, coronel Ricardo Cavalieri de Medeiros. Em algum momento, o coronel fala o seguinte, olha, espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Isso foi em 4 de outubro de 2022. E o Mauro Cid responde, eu também, senão estou preso. Isso foi no dia 4 de outubro de 2022, às 3 horas da manhã, inclusive. Em outubro ainda. Exato, em outubro ainda. E aí ele segue na conversa, por exemplo, esse coronel, ele fala, conseguiram pilotar? E o Mauro Cid responde, nenhum indício de fraude. E a conversa segue, assim, isso está tudo já publicado, a decisão, o print todo, as conversas, enfim. E olha só, tem um trecho interessante, que é uma aspas que foi muito utilizada por muitos, que é a tal da bala de prata. No dia 1º de novembro, aí já depois do resultado das eleições, o Mauro Cid fala o seguinte para o Correia Neto, que é outro militar. Ele responde uma pergunta. A pergunta é a seguinte, alguma evolução que nos deixe otimista? E o Mauro Cid responde, até agora, nada, nenhuma bala de prata, por mais que tudo pareça. Então, assim, isso não envolve só falar ou não falar de voto impresso ou voto eletrônico ou tal. Tinha ali vários militares conversando com o assessor direto do presidente da República, que era o Mauro Cid, que inclusive já fez uma delação, e só faz delação quem confessa, que, claro, tem toda a discussão envolvendo participação ou não do Ministério Público, mas isso já está na Justiça, envolvendo alguma trama, que inclusive, pelas palavras do próprio Mauro Cid, poderia o levar à prisão, Maninho. E segundo as palavras dele, não depois de ser pego, né? Segundo as palavras dele, em outubro, no meio do processo eleitoral. Ou seja, havia uma consciência, a gente está falando aí, do braço direito operacional do presidente da República. Mauro Cid era literalmente alguém em que Bolsonaro confiava a ponto dele ser um operador de caixa eletrônico. Aí Bolsonaro, de fazer pagamentos, inclusive, de caráter pessoal para o presidente da República. Então, não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um braço direito da presidência. Um cara que era operador direto do presidente da República, inclusive oficialmente, porque ele era ajudante de ordens do presidente da República, que agora está confessando e que traz conversas em que ele mesmo, em outubro, ou seja, durante o processo eleitoral, quando ainda seria possível, inclusive, que Bolsonaro ganhasse a eleição e fosse reeleito, já fala com o grau de consciência de que aquilo em que ele está envolvido poderia o levar à cadeia. Isso é gravíssimo. Eu quero ouvir muito